Vídeo, vamos continuar falando sobre funções recíprocas, que são funções complexas da forma f de z igual a 1 sobre z. O objetivo desse vídeo é mostrar como a gente pode estender a função complexa 1 sobre z, calculando ela quando z é igual a zero. Para isso, a gente tem que criar um ponto adicional aos números complexos, que é chamado de infinito. Então, pela primeira vez, o infinito não vai ser um símbolo só para um comportamento, vai ser um número complexo. Quando a gente estiver trabalhando com os números complexos e querendo considerar esse ponto adicional que recebe o nome de infinito e o símbolo de infinito, a gente fala que a gente está trabalhando no plano complexo estendido. Só para a gente entender mais ou menos, de uma maneira geométrica, como é que esse ponto no infinito pode ser criado, a gente pode pensar em fazer isso para os números reais. Se eu fosse fazer isso para os números reais, criar um conjunto que seja os números reais mais um número que é chamado infinito, a gente pode fazer isso associando a cada ponto dos números reais um ponto do círculo da circunferência unitária. Como que isso é feito? Nesse exemplo aqui, está feito o ponto A,0. O ponto A,0 é o número real A. Como que eu faço para associar ele a um ponto da circunferência unitária? Eu vou traçar o segmento que vai desse ponto até o ponto 0,1. Quando eu faço esse traço, eu vou ganhar um ponto de interseção, que é esse ponto x0, y0. Esse ponto de interseção x0, y0 vai ser o ponto associado ao ponto A,0. Então, o ponto A,0 ele é um ponto da reta real, ou seja, ele representa o número real A, e a gente associa ele ao ponto que está ali, x0, y0. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Eu vou pegar um ponto agora que não está desenhado aqui. Se eu pego, por exemplo, um ponto que está um pouco mais à direita de A, por exemplo, um ponto aqui, quando eu ligo esse ponto ao número 0,1, vou tentar aqui usar a régua para fazer essa ligação. Acho que aqui tá bom. Bom, se eu pego um ponto mais distante, esse ponto vai fazer interseção com a circunferência unitária, mais ou menos aqui onde eu marquei de vermelho agora. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de, sei lá, x1, y1, ele vai ser associado a esse ponto que eu chamei de B,0. Então, B,0 vai ser associado ao ponto x1, y1. Bom, mais um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um ponto do lado esquerdo agora. Esse ponto que está aqui do lado esquerdo, que eu acabei de fazer de vermelho, eu acabei de pintar de vermelho, quando eu ligo no ponto 0,1, me dá esse ponto do círculo unitário. Então, esse ponto real, que é um número real, ele vai ser associado a esse ponto da circunferência unitária. Pontos que estão dentro do círculo, que seriam os números reais, que estão entre -1 e o número 1,
por exemplo, esse ponto aqui, quando a gente liga ele na circunferência unitária, a gente vai pegar o prolongamento para baixo. E a gente vai associar esse ponto, que é um número real entre menos 1 e 1, a esse ponto da circunferência unitária. A origem, quando a gente liga ao ponto 0,1, a gente vai ter que prolongar para baixo também. A origem é um ponto entre menos 1 e 1 e vai dar esse ponto mais baixo da circunferência unitária. Esse jeito de fazer a associação entre pontos da reta real e a circunferência unitária, a gente preenche toda a circunferência unitária, exceto um ponto que está faltando. Então, está faltando um ponto que não vai ser preenchido na circunferência unitária, que é esse ponto mais alto. Observe que quanto mais você distancia, quanto mais o módulo do número real fica grande, por exemplo, eu peguei um ponto que está aqui praticamente em cima da outra figura, quando eu traçar o correspondente dele lá no plano, lá na circunferência unitária, o que vai acontecer? Vai ser um ponto muito próximo do ponto 0,1. Que é esse ponto aqui. E quanto mais longe eu tiver, mais próximo, quanto mais longe o meu ponto da reta real tiver módulo maior, pode ser para a direita ou para a esquerda, o ponto que eu vou estar associando se aproxima do ponto 0,1. Mas pegar um ponto da reta real e fazer esse procedimento e associar ao ponto 0,1, isso é impossível. A gente consegue chegar muito próximo. Então, o que a gente tem até agora? A gente consegue criar um jeito de associar pontos da reta real a pontos de uma circunferência unitária. E existe um ponto que fica sobrando. Então, é como se a circunferência unitária ela tivesse um ponto a mais que a gente não consegue acessar a partir desse procedimento. Bom, então a gente cria de uma maneira abstrata que o número infinito, isso se a gente quiser fazer uma extensão dos números reais e colocar o infinito como número, o número infinito, ele é definido de uma maneira abstrata como o ponto cuja imagem no círculo unitário é o ponto 0,1. Esse ponto a gente não consegue enxergar ele na reta, mas a gente consegue enxergar ele no círculo. Então, quando a gente trabalha com os números reais estendidos, que é um conjunto que não é dos números reais, é o conjunto dos números reais, mais o infinito, que é um número abstrato, a gente, ao invés de trabalhar com a reta real, a gente trabalha com esse círculo aqui. Esse círculo unitário, a gente consegue enxergar nele todos os números reais que a gente tinha antes, mas a gente tem também um número novo, que é o número 0,1, que representa a imagem desse número infinito nesse procedimento de relacionar pontos da reta com pontos do círculo. Então, essa é a ideia de fazer extensão dos números reais, acrescentando o ponto que é ponto chamado infinito. Bom, nos números reais, isso é só por uma questão didática, mas não existe uma aplicação de pegar os números reais, acrescentar esse ponto infinito e trabalhar com essa circunferência unitária. Mas nos números complexos, isso faz mais sentido. Primeiro, porque número complexo não mede quantidade. Né? Número complexo também é símbolo abstrato. Então, se você criar mais um símbolo abstrato, isso não é prejuízo nenhum, porque números complexos já não medem quantidade, não medem tamanho, não tem nem como comparar se é maior ou menor do que o outro. Número complexo também é só símbolo, né? Então, se você conseguir criar um ponto chamado infinito e dar sentido para esse ponto, isso não tem prejuízo nenhum.
né? Se isso acrescentar à sua teoria e conseguir resolver problemas práticos reais, isso inclusive vai ter uma utilidade, né? Bom, nos números complexos a gente faz a mesma coisa, só que em vez de fazer relação de uma reta com um círculo unitário, a gente vai fazer relação do plano complexo com uma esfera unitária. Então aqui as coisas ficam mais formalizadas, tá? Essa esfera unitária que é utilizada para fazer essa relação, ela é chamada de esfera de Riemann. Então, esfera de Riemann. Bom, então como que essa relação vai ser feita? Então é muito parecido, né? Se você pega um ponto, um número complexo, pega a representação dele no plano complexo, e agora você vai ligar com o ponto 0,01 dessa esfera, e vai obter uma interseção. E essa interseção vai servir para você fazer a associação do número do plano complexo AB0 a um ponto da esfera, que é justamente x0, y0 e z0. Quando você faz isso para todos os números complexos, você preenche a esfera inteira, exceto esse ponto aqui de cima. Vamos só relembrar aqui que pontos que estão dentro do disco unitário, eles vão ser associados a pontos da esfera, ao hemisfério inferior, né? A pontos da esfera que estão aqui embaixo. Então, esse ponto que eu estou sinalizando de verde, ele vai ser associado ao ponto da esfera que eu acabei de sinalizar aí também de verde, que está de vermelho. Então, fazendo esse tipo de associação, a gente consegue, o plano complexo preenche a esfera quase toda, né? Você consegue preencher toda a sua esfera fazendo essa associação, mas fica faltando um ponto que é o ponto 0,01. Repara que quando o módulo do número complexo é muito grande, né? Estou desenhando aqui de verde um ponto que estaria muito longe. Quando você ligar no ponto 0,01, o que vai acontecer é que você vai chegar muito próximo do ponto 0,01. Mas você não consegue, com um plano complexo sozinho, preencher o número 0,01. Bom, então o que vai ser feito? Você faz uma extensão dos números complexos e acrescenta um ponto que é chamado de infinito. Esse ponto que é chamado de infinito, na esfera, ele corresponde a esse ponto 0,01. Você não vai conseguir enxergar ele no plano complexo. Você só consegue enxergar ele quando você estiver trabalhando na esfera de Riemann. E o que é a esfera de Riemann? Nada mais é do que o conjunto dos números complexos que você já tinha, mais esse ponto novo. Como que você enxerga esse ponto infinito no plano complexo? Isso não tem jeito, né? Porque ele não aparece no plano complexo. Mas você sabe que você vai ter acesso a ele quando o módulo dos números complexos tender a infinito. Quando o módulo de z tender a infinito, isso quer dizer que apesar de não estar escrito no plano complexo, você não consegue desenhar isso no plano complexo, você tem acesso a esse ponto, que é se você estiver trabalhando nos números complexos estendidos, né, ou seja, estiver considerando a existência desse símbolo, é a maneira de você acessar esse ponto, tá? Bom, isso é extremamente abstrato, né? Toda essa teoria de incluir o infinito, mas faz parte da teoria dos números complexos. Então é bom vocês saberem que toda vez que vier a expressão números complexos estendidos, inclusive existe um símbolo, que é o C com um tracinho em cima, está querendo dizer que
você está trabalhando com os números complexos mais o símbolo de infinito. Aí existem livros, né, que tratam simplesmente desse jeito, ou fala diretamente, estou trabalhando na esfera de Riemann. A esfera de Riemann, na prática, né, você está trabalhando em cima da esfera. Mas se você trabalhar em cima da esfera de Riemann, dá na mesma que você trabalhar com os números complexos e acrescentar mais um ponto que é chamado de infinito. Bom, feito isso, né, permitindo então a existência de um símbolo que é chamado de infinito como um ponto complexo. Se você estiver trabalhando nos complexos estendidos, dá para você definir a função recíproca tanto em cima do zero, tanto em cima do infinito. Como que isso vai ser feito? Bom, da seguinte maneira, né? A função recíproca no plano complexo estendido, né? Então, ela vai ser 1 sobre z, se z é diferente de zero ou infinito, é o que a gente já anda fazendo, e a gente acrescenta que no infinito, a gente define a imagem de infinito sendo zero e a imagem de zero sendo infinito. Isso vai fazer mais sentido para as transformações geométricas. Bom, o teorema das transformações geométricas sobre retas horizontais e verticais, que a gente tratou no vídeo anterior, ele recebe uma versão, então, no plano complexo estendido. Então, transformações de linhas em círculos com a transformação W igual a 1 sobre Z. Então, o enunciado diz que quando a gente está no plano complexo estendido, de novo as retas vão se transformar em círculos. A diferença é que agora, se você pega, por exemplo, uma reta vertical, e se a gente está trabalhando no plano complexo estendido, repara que a reta, que está de vermelho, ela tem números complexos de forma que o módulo vai para infinito. E se a gente está trabalhando no plano complexo estendido, né, com os números complexos estendidos, e se tem alguma linha ou algum caminho em que os módulos dos números complexos vão para infinito, isso quer dizer que esse infinito, apesar da gente não enxergar ele no plano, ele faz parte dessa reta, se a gente estiver trabalhando no plano complexo estendido. Isso quer dizer que quando a gente estiver nos números complexos trabalhando no plano estendido, quando a gente faz a transformação 1 sobre z, essa reta ela vira aquele círculo que a gente já sabe, só que agora você pode fazer uma bolinha preenchida no zero, se você está trabalhando com os complexos estendidos. Então, toda essa teoria, tudo isso que eu falei, para a gente vai fazer diferença só isso. Quando a gente estiver trabalhando no plano complexo estendido, as imagens daquelas retas, pela transformação 1 sobre z, vai incluir a origem. E se a gente não estiver trabalhando, a gente não precisa, a gente tem que colocar a bolinha aberta na origem. Então, essa vai ser a diferença. E a gente também, no plano complexo estendido, a gente fala que a transformação recíproca leva pontos de dentro da circunferência unitária, e aí você pode incluir a origem, leva pontos fora. E esse pontos fora inclui o símbolo de mais infinito, que a gente não vai enxergar ele aqui nesse plano, mas a gente enxerga ele na esfera de Riemann. Então fica essa observação a mais para vocês. Existe esse plano complexo estendido em que o infinito ele tem uma visualização mais lá na esfera de Riemann. Nós não vamos trabalhar nesse curso com esses números complexos estendidos, né? No plano complexo estendido, é basicamente só nisso
mas é só para vocês saberem que muitas vezes as tabelas de transformações complexas, quando fazem a transformação 1 sobre z sobre uma reta, geralmente elas aparecem com a origem preenchida. Tá? Se elas aparecem com a origem preenchida, é porque está trabalhando no plano complexo estendido.